Olá, nesta aula vamos falar sobre títulos de renda fixa. Além disso, nós vamos conhecer um pouco as propriedades desses títulos e saber que eles se dividem entre dois tipos, que são os títulos pré-fixados e pós-fixados. Mas antes disso, vamos começar falando um pouco sobre uma outra divisão que nós podemos fazer sobre os títulos, né? Existem títulos de propriedade e títulos de dívida. Bom, títulos de propriedade, como o nome diz, está lhe garantindo uma propriedade. Então, quem tem um título de propriedade tem a propriedade de alguma coisa. Ações, por exemplo, são títulos de propriedade. A pessoa é proprietária de parte de uma empresa. Mas, além disso, existem também os títulos de dívidas. Então, as empresas, bancos e até mesmo o governo, eles emitem títulos de dívida, né, justamente para conseguir dinheiro, conseguir recursos para realizar tudo o que eles precisam realizar. Então, são títulos de dívida, títulos que eles emitem, por exemplo, uma empresa emite um título, entrega uma pessoa, né, garantindo que depois de algum tempo ela vai receber um certo valor no futuro. E, então, podemos também classificar os títulos como títulos de renda fixa e de renda variável. Bom, nessa aula nós vamos falar exclusivamente sobre os títulos de renda fixa. Mas é claro que temos que mencionar os títulos de renda variável para que a gente entenda a diferença entre eles. O título de renda fixa, a propriedade deles é que eles têm uma rentabilidade conhecida, né? Agora, já os títulos de renda variável, não. A rentabilidade não é conhecida. Os títulos de dívida, eles são títulos de renda fixa. Já os títulos de propriedade são títulos de renda variável. Então, os títulos de renda fixa, eles podem ter uma rentabilidade já pré-definida desde a sua emissão. Então, quando um título é emitido, por exemplo, pode-se saber que a taxa de rentabilidade dele é de, por exemplo, 15% ao ano. Este é um exemplo. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. Muitas vezes, a taxa de rentabilidade do título está atrelada a algum índice. Então, é comum, por exemplo, a rentabilidade do título estar atrelada ao IPCA, por exemplo. O IPCA é simplesmente um índice de inflação. Então, dessa forma, a gente vai ter que a rentabilidade da pessoa vai estar atrelada à inflação. E, no geral, vai ser IPCA mais algum percentual. Por exemplo, IPCA mais 7%. Então, quando a pessoa compra um título desse tipo, ela já sabe que a rentabilidade dela vai ser superior à inflação. Os títulos que possuem rentabilidade já pré-definida, ou seja, cujo valor já é conhecido desde a data da emissão, por exemplo, um título que rende 15% ao ano, esses títulos são chamados de títulos pré-fixados. Já os títulos que possuem uma rentabilidade atrelada a algum índice, por exemplo, aquele título que é IPCA mais um percentual, são títulos chamados de títulos pós-fixados. Títulos pré-fixados. Títulos pré-fixados são aqueles títulos que possuem uma rentabilidade conhecida, né? No nosso exemplo, um título que possui uma rentabilidade de 15% ao ano. Então, a taxa de juros dele é de 15% ao ano. Para a gente conhecer um pouco mais sobre os títulos pré-fixados, vamos observar esse conceito. Títulos de renda fixa são títulos que pagam, em períodos definidos, uma certa remuneração, que pode ser determinada no momento da aplicação ou no momento do resgate, no final da aplicação. O modo mais fácil de entender o que é um título de renda fixa é imaginar cada título como um empréstimo. Cada vez que você compra um título de renda fixa, você está basicamente emprestando dinheiro ao emissor do título, que pode ser o seu banco, uma empresa ou o governo. Os juros cobrados nada mais são do que a remuneração que você recebe por emprestar seu dinheiro. Vantagem da taxa ser conhecida.
Então, a vantagem que possui um título pré-fixado é justamente a taxa de juros ser conhecida. Quando a taxa é conhecida, então se nós conhecemos o valor presente do título e conhecemos a taxa de juros associada, é possível saber o valor futuro dele. E vice-versa, se nós conhecemos a taxa de juros e o valor futuro, nós podemos conhecer o seu valor presente. Então, essa é a grande vantagem de um título pré-fixado. É fácil calcular os seus valores, né? O seu valor presente, o seu valor futuro. Desvantagem da taxa ser conhecida. Quando a taxa de juros de um título é pré-fixada, então não é possível ter certeza se a rentabilidade desse título será superior à inflação. Então, o título a gente já sabe de antemão, já sabe logo que ele é emitido, que a rentabilidade vai ser de 15% ao ano. Mas se acontecer qualquer problema com a economia e de repente ocorreu uma inflação muito alta nesse período, e a inflação for de 20% ao ano, pronto. O que aconteceu foi justamente que a rentabilidade do título foi inferior à inflação. Então, essa é uma desvantagem dos títulos pré-fixados. Títulos pós-fixados. Os títulos pós-fixados são aqueles que apresentam a sua rentabilidade atrelada a algum índice de mercado, né? Esse índice pode ser o IPCA, IGPM ou algum outro índice, né? Vamos nos concentrar nesses que são justamente índices de inflação, tanto o IPCA quanto o IGPM. Desvantagem da taxa ser desconhecida. Bom, a grande desvantagem, né, de um título pós-fixado é que a gente não consegue calcular, não consegue descobrir quanto vai ser o seu valor futuro. Se a gente sabe o valor que ele foi emitido por um certo valor, foi vendido por aquele valor, mas a gente não consegue descobrir qual que vai ser o seu valor depois de um ano, né? A gente sabe o valor do título hoje, mas a gente não sabe qual vai ser o seu valor no futuro, né? Porque a gente não sabe quanto vai ser, por exemplo, o IPCA ou o IGPM daqui de hoje até daqui a um ano. Vantagem da taxa ser desconhecida. A vantagem do título pós-fixado está intimamente relacionada à desvantagem do título pré-fixado, né? A desvantagem do título pré-fixado é que ele poderia, de repente, render menos que a inflação. Então, num título pós-fixado, se esse título estiver atrelado à inflação, estiver atrelado a IPCA, IGPM, alguma taxa que indique inflação, algum índice de inflação, o que vai acontecer é que esse título sempre vai render mais do que a inflação. Confusão. Existe uma certa confusão que muitas vezes as pessoas fazem entre títulos pós-fixados e títulos de renda variável, né? Por que acontece isso? Num título de renda variável, a gente não conhece a rentabilidade do título, né? Ela é desconhecida. Num título de renda fixa, a rentabilidade do título é conhecida. Mas como a gente viu agora, num título pré-fixado, tudo bem, a gente já conhece e sabe que a taxa é de, por exemplo, 15%. Mas num título pós-fixado, a gente não sabe exatamente quanto vai render. A informação é, por exemplo, que vai render IPCA mais 7%. Mas mesmo assim, a gente considera que essa é uma taxa conhecida. Então, ele é um título de renda fixa. Então, o título pós-fixado, cuja taxa é um índice, que a gente não sabe exatamente o valor, mas é um índice mais um percentual, é chamado de um título de renda fixa e não de renda variável. Num título de renda variável, a gente não tem nenhuma ideia de quanto vai ser a rentabilidade, né? No título pós-fixado, a gente pode não saber o valor exato, mas a gente tem alguma ideia. Agora, no de renda variável, não. Podendo até mesmo acontecer da rentabilidade do título ser negativa. Então, você poderia comprar ações hoje e daqui a um mês as ações que você comprou estarem valendo bem menos, né? Então, a rentabilidade na renda variável ela é totalmente desconhecida. Emissão de títulos.
Então, os títulos de dívida, né, ou até mesmo os títulos de propriedade, qualquer tipo de títulos, esses títulos que nós estudamos na matemática financeira, eles podem ser emitidos pelas instituições financeiras, né, bancos, por exemplo, pelas empresas, mas eles podem ser emitidos também pelo governo. As instituições financeiras emitem títulos de dívida, né? Assim, quando um título de dívida é emitido, o que acontece? A instituição financeira entrega esse título para alguém e a pessoa ou a empresa, em troca, entrega seus recursos financeiros, o seu dinheiro ao banco. Depois, ao final do prazo desse título, o que acontece é que a pessoa se dirige ao banco, à instituição financeira, e resgata os seus recursos com alguma remuneração, né, com juros. Empresas que possuem ações na Bolsa de Valores. As empresas que possuem ações na Bolsa, elas podem estar emitindo dois tipos de títulos. Primeiramente, títulos de ações, que são títulos de propriedade, mas também pode emitir títulos de dívida, que são chamados de debêntures. E essas debêntures são títulos de dívida. E esses títulos de dívida, as debêntures, são títulos de renda fixa. As ações, elas estão fora do escopo do nosso curso, justamente porque ações, então o estudo de ações envolve conceitos de matemática financeira, mas envolve também conceitos de estatística, justamente porque não se tem certeza sobre o retorno. Então, é um estudo um pouco mais complicado e a gente vai deixar de lado o estudo de ações. Vamos ficar simplesmente na renda fixa e, lembrando, os títulos de renda fixa emitidos pelas empresas são chamados de debêntures. Bom, então a empresa pode emitir esses dois tipos de títulos. Títulos de ações, títulos de propriedade, né, que são as ações, e títulos de dívida. Quando a empresa emite ações, ela promete uma remuneração. O mesmo acontece quando emite um título de dívida. Só que quem tem prioridade na hora de receber os recursos é justamente quem comprou um título de dívida. Então, o título de dívida, ele é um título de menor risco, porque se a empresa passar por qualquer dificuldade financeira, quem recebe primeiro é justamente a pessoa, ou a empresa, ou a instituição financeira, que colocou recursos ali através de títulos de dívida, né? Quem comprou um título de dívida recebe os recursos primeiro. Quem é dono da empresa, ou seja, quem comprou ações da empresa, vai receber somente depois. Se depois de pagar as dívidas ainda sobrar dinheiro, houver algum lucro na empresa, aí sim é que o acionista vai estar recebendo alguma remuneração. Então, já nesse sentido, é importante avaliar, né? Risco-retorno. Se o risco de investir em ações é maior, que existe a possibilidade de não receber, porque quem investe em títulos de dívida recebe primeiro do que quem investe em ações. Então, existe um risco maior para quem investe em ações. Então, essa pessoa vai exigir certamente um retorno maior, né? Então, a taxa de juros que ações pagam, no geral, são maiores do que os títulos de dívida. Agora, para a gente observar um pouquinho mais o que é uma debênture, observe o conceito. As debêntures são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazos que asseguram aos detentores o direito de crédito. São emitidas por sociedades anônimas, públicas ou privadas de capital aberto. Essa modalidade de investimento é caracterizada como de renda fixa. Diferentemente das ações, o seu titular não é sócio da empresa, e sim credor. Exceção a este caso, quando se tratar de debênture conversível, caso seu titular decida pela conversão, e passa então a ser um sócio da empresa. Governo. Bom, então nós vimos os títulos que são emitidos pelas instituições financeiras e os que são emitidos pelas empresas. Mas o governo também emite títulos. Bom, é claro que o governo não emite títulos de propriedade, né? O tipo de título que o governo emite são os títulos de dívida, que são justamente títulos de renda fixa que nós estamos estudando
ao longo do nosso curso. Então, o governo federal, ele emite vários tipos de títulos, né? Títulos sempre de dívida. E esses títulos, alguns são pré-fixados, outros pós-fixados. Dos pós-fixados, tem títulos atrelados a vários índices. Alguns títulos emitidos pelo governo pagam juros periodicamente, outros pagam juros somente no vencimento. Então, existe toda essa diversidade de títulos emitidos pelo governo. Os títulos públicos. Preço dos títulos prefixados. Bom, o preço de um título prefixado é simplesmente o valor presente de todos os fluxos de caixa que esse título vai gerar no futuro. Então, como é que a gente faz para calcular o valor presente de um determinado fluxo de caixa? Primeiramente, a gente tem que conhecer o fluxo de caixa desse título, depois a gente tem que conhecer a taxa de juros para trazer cada um desses fluxos de caixa a valor presente. Então, a gente sabe o valor futuro, utilizando a taxa de juros, a gente desconta o valor desse título e acha o valor presente. É importante notar que no mercado financeiro, tudo que é negociado é feito com base 252. Tudo no mercado financeiro não, melhor, tudo que é feito no mercado de títulos do governo, todas as negociações, são feitas com base 252. Base 252 significa que a gente utiliza que simplesmente os dias úteis, né? Que no ano tem cerca de 252 dias úteis. É claro que varia de um ano para ano, mas a gente considera que o ano tem 252 dias úteis e as contas são feitas sempre considerando isso. Preço da LTN. Então agora vamos observar o preço de uma letra do Tesouro Nacional, que é um título público pré-fixado. Para a gente saber o valor desse título, é claro, a gente tem que conhecer o fluxo de caixa desse título, conhecer a taxa de juros e aí a gente descobre o valor presente. O importante para a gente entender sobre uma LTN é que ela é emitida, a gente não tem o valor da emissão. Quando ela é emitida, o valor que a gente tem é um valor final, que é chamado valor de face, né? E, bom, por que valor de face, né? O título ele recebe esse nome de valor de face justamente porque quando ele era emitido, logo acima dele vinha escrito o valor do título. E uma LTN ela é emitida no valor de R$1.000. Só que esse é o valor do título no seu vencimento. Então o valor de face do título, que é R$1.000, é o valor do título no vencimento. Agora, como é que nós devemos fazer para poder comprar esse título? Se nós sabemos o seu valor final, nós temos que encontrar o seu valor presente. E para achar esse valor presente, o que a gente vai ter que fazer é justamente trazer o fluxo de caixa futuro a valor presente. Para isso, é claro que a gente utiliza aquela fórmula dos juros compostos. Mas, é claro, para a gente poder utilizar essa fórmula dos juros compostos, a gente precisa de algum exemplo. Então, vamos observar uma situação onde a gente vai ter justamente um título que a gente vai ter que encontrar o seu valor presente. Vamos ver. Ok. E aí, Gustavo, quais são as novidades? A empresa está com excedente de caixa e quer fazer um investimento, mas precisa ter alta liquidez. Sei. A empresa quer investir o seu capital em um investimento que seja fácil de ser resgatado a qualquer momento, é isso? É isso, mas precisamos ver a liquidez. Você sabe, imprevistos sempre acontecem e a empresa precisa poder contar com esse dinheiro. Então temos que verificar alguns dados. Sim. Temos uma LTN que tem vencimento daqui a um ano e ela está com rendimento de 20% em um ano. 20% ao ano? Então temos que calcular o valor presente desse título? Sim. Então vamos lá. Vamos embora. Se você pegar o cálculo da Selic do ano passado... Nós vimos agora uma LTN, né, nessa encenação, o Carlos e Gustavo comentando sobre uma LTN que vence daqui a um ano e a taxa de juros associada a esse título é de 20%.
a gente quer descobrir o seu valor presente, né? Então, agora sim, vamos utilizar a fórmula dos juros compostos e descobrir o valor presente. Então, de acordo com essa fórmula, nós temos que o valor futuro F é igual ao valor presente, P, vezes 1 mais a taxa de juros I, elevado a N, né, onde N é o prazo da operação. É claro que se a gente quer descobrir o valor presente, a gente tem que isolar o P, o valor presente, né? Então, a gente tem que o valor presente, P, é igual ao valor futuro F, dividido por 1 mais a taxa de juros I, elevado a N, que é o prazo. Agora a gente simplesmente substitui os valores. Então, o valor presente do título vai ser igual a 1.000, que é o valor futuro, dividido por 1 mais 0,20. Lembrem-se que a taxa de juros era de 20%. 20% fica 0,20. Elevado a 1. O prazo é de 1 ano. Fazendo as contas, a gente observa que o valor presente desse título é de R$ 833,33. Bom, mas aconteceu um problema. Houve uma variação na taxa de juros. Vamos observar o que acontece agora nessa continuação dessa situação. Gustavo, soube o que aconteceu? Não, o que foi? Uma queda na bolsa. E a taxa de juros de mercado subiu para 25% para os títulos que vencem em 1 ano. Isso quer dizer, então, que os títulos que compramos se desvalorizaram. Então, nós acabamos de observar que ocorreu uma variação na taxa de juros. A taxa de juros era de 20% ao ano, mas no mesmo dia ocorreu um problema, algum problema na economia e fez com que a taxa de juros subisse. Sempre que acontece qualquer problema econômico, a tendência é que a taxa de juros suba. As pessoas acabam querendo uma remuneração maior, porque elas perdem a confiança. Então, elas acham que estão assumindo um risco maior, então vão querer uma remuneração maior. Então, a partir desse momento, as pessoas passam a querer uma remuneração de 25%. Então, o preço do título acaba se alterando exatamente nesse momento. Então, vamos utilizar esses valores que nós temos e verificar o novo preço desse título. Então, utilizando a fórmula dos juros compostos, a gente vê que o valor futuro F é igual a P, valor presente, vezes 1 mais a taxa de juros I elevado a N, que é o prazo. Isolando P, a gente tem que o valor presente, P, é igual ao valor futuro F, dividido por 1 mais a taxa de juros I elevado a N. Substituindo os valores, o valor presente é igual a 1.000, que é o valor futuro, dividido por 1 mais 0,25, a taxa de juros era de 25%, fica 0,25, elevado a 1. Fazendo essa conta, a gente descobre que o valor presente é de R$ 800. Então, a gente vê que foi comprado um título por R$ 833 e agora, se a pessoa que comprou esse título quiser vender esse título no mesmo instante, no mesmo dia, logo depois dessa variação da taxa de juros, acabaria vendendo o título por R$ 800, justamente devido à variação da taxa de juros. Então, nós vemos uma coisa interessante aqui, uma coisa até assim um pouco estranha para quem vê isso pela primeira vez, mas é possível perder dinheiro aplicando em renda fixa. Muitas vezes as pessoas acreditam que somente em renda variável é possível perder dinheiro, mas não. Justamente devido às variações das taxas de juros, a pessoa pode perder dinheiro. Então, é uma dúvida frequente. Muitas vezes uma pessoa aplica num fundo de renda fixa acreditando que não vai perder dinheiro, mas de repente ela aplica uma quantia, vai ver, depois de alguns dias a quantia está menor. Então, é possível que haja uma perda financeira numa aplicação em renda fixa. E essa perda financeira ocorre justamente nos títulos pré-fixados. Quando você investe num título pré-fixado, se a taxa de juros sobe, quando você vai encontrar o valor presente desse título, você vai dividir, você sempre divide por 1 mais a taxa de juros. Então, se a taxa de juros subiu, você está dividindo por um valor maior. Se você divide por um valor maior, você chega num valor menor. Então, quando a taxa de juros sobe, o valor do título, o valor presente dele cai.
Mas se acontecer o contrário, se a taxa de juros cai, acontece exatamente o contrário, porque aí você divide por um valor menor. Você divide o valor futuro por um valor menor e aí você chega num valor que é maior. Então, se a taxa de juros do título cair, se a taxa de juros não só do título, da economia, ela cair, o que acontece com o valor do título é que o valor desse título sobe. Então, existe algum risco, né? Um risco que pode ser bom ou ruim, né? Existe a possibilidade de o valor cair, existe a possibilidade de subir, né? Se a taxa de juros tivesse, ao invés de subir, tivesse caído ao longo de apenas um dia, o que Carlos e Gustavo teriam observado seria justamente um ganho financeiro, porque o valor do título, que era R$ 833,33, seria maior com certeza. Preço dos títulos pós-fixados. Então, para a gente calcular o preço de um título pós-fixado, a gente não procede da mesma forma que a gente procedeu para calcular o valor presente de um título pré-fixado. Bom, primeiramente, como o título é pós-fixado, né, não teria como a gente saber um valor futuro, trazer valor presente, porque, na verdade, não existe, a gente não sabe o valor da taxa de juros, a gente não sabe a rentabilidade, porque o título pós-fixado sempre rende, tem uma remuneração associada a algum índice, né? Por exemplo, IPCA mais 7%, ou taxa Selic, alguma coisa desse tipo. Então, a remuneração sempre está atrelada a algum índice e a gente não pode, não teria como fazer isso. E tanto que é diferente, a gente não utiliza um valor futuro. Na verdade, o título pós-fixado, quando é emitido, a única coisa que é conhecida é o seu valor presente. Então, um título pós-fixado, ele costuma ser emitido com um valor de R$1.000, mas esse não é o valor futuro do título, e sim o seu valor presente. E a partir desse valor presente é que a gente consegue descobrir o seu valor futuro. A decisão de investimento, títulos pré-fixados versus títulos pós-fixados. Quando o investidor quer tomar uma decisão entre que tipo de título ele vai investir, se pré-fixado ou pós-fixado, ele vai ter que fazer as suas considerações, né? Considerações sobre o título, sobre a taxa de juros, sobre a economia, diversos tipos de considerações devem ser feitas para se avaliar em que tipo de título se quer investir. Então, uma pessoa, se ela vê que um título, o preço do título está caro, né, se acha que ele está muito caro e ela possui aquele título, o que a pessoa vai fazer? Certamente a pessoa vai vender o título. Agora, em contrapartida, se ela vê que o título está muito barato, o que ela vai fazer é comprar o título. Ela vê, não, está barato, o preço vai subir. Então, ela vai comprar. Se está caro, ela vai falar, não, está caro, esse preço vai acabar caindo, porque está muito caro. Então, se ela tiver, ela já vende agora que está caro e não deixa para vender depois que o preço cair. Então, assim que as pessoas tomam decisões sobre investir ou não num determinado título. Mas, e a decisão entre pré-fixado e pós-fixado? Isso está muito relacionado à taxa de juros. Porque o que leva um investidor a investir num título pré-fixado? O título pré-fixado, a taxa de juros dele já é definida logo de início. Então, a gente já sabe quanto vai ser a taxa de juros de hoje até um período futuro. Então, o investidor, ele compra aquele título se ele acha que a taxa de juros vai cair. Se ele está em dúvida entre pré-fixado e pós-fixado. Pós-fixado, você não sabe qual vai ser a rentabilidade. Então, se a rentabilidade do título começar a cair, ele vai render pouco, o título pós-fixado. Mas o pré-fixado não, porque a gente já sabe quanto ele vai render. Já, se a taxa de juros começa a subir, o título pós-fixado, justamente como a rentabilidade depende da taxa que vai ocorrer no mercado, então a taxa de juros do título pós-fixado começa a subir, enquanto que o pré-fixado se mantém constante. Então, se a taxa de juros vai subir, certamente o investidor prefere investir num título pós-fixado. Então, a decisão é essa. Se a pessoa acha que a taxa de juros vai cair, o título pós-fixado, a taxa dele cai. Então, é melhor investir no pré-fixado. Agora, se a taxa de juros vai subir,
Então, o título pós-fixado, a rentabilidade dele vai subir, então é mais interessante um pós-fixado. No caso de quem está tomando uma dívida, uma empresa que emite um título, ele vai olhar justamente o outro ponto. Ele quer sempre pagar a menor remuneração possível. Então, se a empresa acredita que a taxa de juros vai cair, então ela prefere um título pós-fixado, que vai acompanhar essa queda. Se a empresa acha que as taxas de juros vão subir, como a empresa quer pagar pouco, né, não quer pagar uma dívida alta, ela não vai querer ficar no título pós-fixado cuja remuneração vai subir, ela vai querer ficar no título pré-fixado. Então, é dessa forma que os investidores fazem suas decisões sobre títulos pré-fixados e pós-fixados. Então, o investidor ele toma as suas decisões assim. E como o investidor toma uma decisão para saber se a taxa de juros vai subir, ou se vai cair, ou se vai se manter? Justamente olhando a economia, né? Então, você observando os fatos econômicos, se você acredita que a economia vai melhorar, então a tendência é as taxas de juros caírem, né? Porque as pessoas vão acreditar mais na economia, vão acreditar mais no mercado financeiro como um todo. E como a crença está maior, as pessoas acreditam que o risco está menor, e o risco estando menor, a remuneração exigida é menor, então a taxa de juros cai. Em compensação, se a pessoa acredita que vão ocorrer problemas na economia, a partir desse momento ela vai querer uma remuneração maior. Ela acha que está correndo um risco maior, que é uma remuneração maior, e por isso vai começar a exigir uma remuneração maior. Então, as taxas de juros, a pessoa acredita que as taxas de juros vão subir. E, em meio a isso, né, há alguns investidores achando que a taxa de juros vai subir, outros achando que vai cair, é que as pessoas compram e vendem títulos no mercado financeiro. Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos sobre a renda fixa. A renda fixa, ela se divide em duas partes, né? Existem títulos de renda fixa que são títulos pré-fixados e outros que são pós-fixados. A forma de calcular o valor desse título em qualquer data é um pouco diferente, mas nós vimos que existem as suas similaridades e sempre para calcular o valor nós utilizamos os juros compostos, né, como uma forma de remuneração. Para ampliar um pouco mais o seu estudo de renda fixa, seguem dois livros como referência. O primeiro deles é Matemática Financeira e Suas Aplicações, do Alexandre Assaf Neto. O capítulo 11 trata deste assunto e o título dele é Matemática Financeira e Títulos de Renda Fixa. Outro livro é Cálculo Financeiro das Tesourarias, Bancos e Empresas, do José Roberto Securato. Nós temos o capítulo 9, com o título Formação de Preços de Títulos Públicos. Esses dois livros tratam de renda fixa, de títulos públicos, e vocês podem, dessa forma, aprofundar um pouco mais o seu conhecimento nesses temas. Bons estudos!